Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Peço a todos que se acomodem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 149. Os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Nós vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos.
Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Exultem de glória aos santos, no seu leito cantem de júbilo. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Podeis sentar, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Ó Santo Deus, Deus de infinita bondade, misericordioso, justo, bom, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é na Tua presença, Senhor, que nós estamos nessa manhã. Primeiro, para externar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas, nos colocou na Tua maravilhosa luz, antes da fundação do mundo, conforme prescreve a Tua palavra. E aqui estamos, Senhor, reunidos nessa manhã para, além de Te agradecer por tudo que tens feito, queremos também pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos também, Senhor, que nessa manhã o Senhor fale profundamente aos nossos corações, pelas leituras, pelas orações que serão feitas nessa casa, pelos cânticos e também pela exposição da Tua palavra na hora oportuna. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Fica conosco nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmão, nós vamos cantar agora o hino de número 21, Deus de Abraão. O presbítero Gelson vai nos ajudar. Louvas tu
A carta de Paulo a Coríntios, primeira carta, no capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Nós vamos agora nos preparar para a confissão dos nossos pecados. 1 Coríntios 6, de 12 a 20, diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E assim, meus irmãos, nós vamos curvar as nossas frontes, vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos também meditar sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Aí a nossa irmã Silene vai depois fazer uma oração audível de confissão de pecados, quebrando o silêncio. Oremos então. Nosso Deus, amado Pai, graças te rendemos por mais esse início de semana, por mais esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para louvar e bendizer o Teu santo e excelso nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, estamos aqui com nossos corações contritos, colocando diante do Senhor as nossas imperfeições, as nossas falhas, Senhor, e clamando misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, naquilo, Senhor, que temos feito, que tem desagradado a Tua presença santa, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que temos esse livre acesso, Senhor, de estarmos na Tua presença e confessarmos, Senhor Deus, os nossos pecados, porque sabemos que o Senhor é bom e justo, Senhor Deus, e tem nos limpado, Senhor Deus, no momento em que nos colocamos diante de Ti e pedimos misericórdia ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos pelo perdão já concedido a cada um de nós. No nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 97, a súplica do redimido. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte
vem guiar-me, bom Senhor. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 25 ao versículo 28. Samuel 21, eu vou ler a partir do versículo 24. Prestem atenção, meus irmãos. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ó meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, pois do Senhor o pedi. E aí eles adoraram ali ao Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito desse texto. É um texto de ações de graças. Ana pediu um filho a Deus e Deus lhe concedeu. E ela, como um gesto de gratidão, ela devolveu o filho ao Senhor, levou ao templo, fez tudo o que precisava ser feito. A Bíblia diz que ela levou um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou ao Senhor o menino. Meus irmãos, nós precisamos ter o nosso coração agradecido. E Deus gosta das pessoas que têm o coração grato. Assim, meus irmãos, como Ana, nós vamos agora passar o momento da nossa dedicação e vamos dedicar a Ele os nossos cânticos, o nosso louvor. Vamos dedicar a Ele também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu passo a palavra aos irmãos do grupo de louvor, que vão cantar. Enquanto cantam, os irmãos que vieram preparados dirijam-se ao gasofilaço. Oi. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para que juntos possamos cantar louvores ao nosso Deus. Nesse primeiro cântico, os irmãos que vieram preparados podem devolver seus dízimos e ofertas.
presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós temos um problema na transmissão. Hoje não teremos transmissão ao vivo. Estamos com um problema lá com o fornecedor e ele disse que eu preciso comparecer porque eu está tendo um problema com o nosso contrato. Mas eu vim saber agora de manhã, tentei resolver pelo WhatsApp, não consegui. Então os irmãos informem que hoje o dia todo nós estamos sem transmissão. Nós vamos nos dividir em classes para o estudo da lição e todas as classes estão... desejo a todos uma boa lição e todas as classes funcionarão normalmente hoje. Boa lição para todos e até às 11h10. Som, oi, som. Som.
Bom dia, meus irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. Irmãos, nós vamos continuar naquela nossa série de estudos sobre como vencer o mundo. Hoje é o nosso, então, terceiro estudo sobre essa temática. O tema, então, o subtema será tornando a vitória sobre o mundo duradoura. O texto base é Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Não vai ser um estudo expositivo, né? Nós não vamos expor esse texto, mas é um texto base, né, para aquilo que nós vamos falar. Vamos citar outros textos. Peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência com minha voz. Estou depois de alguns meses, né, voltei a ter crise de sinusite e de rinite. É por isso que minha voz está um pouquinho fanha. Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Repetindo mais uma vez o tema: tornando a vitória sobre o mundo duradoura. Diz assim Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, nessa manhã de domingo. Como dizia os antigos puritanos, hoje é a Feira da Alma, o dia onde nos reunimos publicamente para abastecer o nosso coração, a nossa mente, fortalecidos assim para uma semana de muitos desafios, de muitas batalhas pela frente. Por isso nos reunimos, ó Deus, para buscar esse fortalecimento no Teu dia também onde nos preparamos para aquele grande e glorioso dia, o dia de Cristo, onde descansaremos nele, no novo céu, na nova terra, para todo o sempre. Ó Espírito Santo, abre o nosso coração para que esse tema que vai ser ministrado, ó Deus, que está baseado na Tua Palavra, possa mudar a nossa vida, possa nos fazer, ó Deus, nessa manhã, entender a importância de lutarmos contra a nossa carne, lutarmos contra as concupiscências da carne, do mundo, e também lutarmos contra o nosso grande adversário, o diabo, Satanás. Fortalece-nos, ó Deus, nos confronte, edifique o nosso coração, ó Deus, porque Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Estamos à Tua dependência, queremos que o Senhor há de fazer com que essa palavra frutifique em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa batalha diária contra o mundanismo, nós não podemos em nenhum momento baixar a guarda. Por quê? Porque entendemos que só aqueles que vencerem o mundo é que serão completamente livres desse mundo caído na era por vir.
Aqui na terra, meus irmãos, o céu deve estar em nosso coração e em nossas mais profundas afeições. Mas o mundo e o diabo, eles estão nos nossos calcanhares. Pela fé, nós cremos que Cristo ele foi preparar aquele lugar, aquele mundo para nós, e nós cremos que ele retornará para acabar com esse sistema anticristo, esse sistema anticristão, esse sistema que é governado por Satanás. Satanás e todos os seus seguidores, eles um dia serão banidos, perecerão por toda a eternidade. Mas nós temos a certeza que o povo de Deus vai resplandecer na glória. Então, irmãos, pela fé, nós aguardamos esse tempo onde veremos a derrota total do diabo, porque essa derrota já começou na cruz, e ela vai se culminar, ela vai ser completa no grande dia de Cristo, na volta de Cristo. E não só o diabo, mas também a nossa própria natureza. Natureza que falamos como sendo o velho homem que habita no nosso coração. Essa natureza caída que ainda habita em nós, que muitas vezes nos leva ao pecado. Então nós queremos que o pecado, irmãos, será deixado para trás. Nós cremos que o mal, ele vai ser extinto. Nós cremos, irmãos, que não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristezas, não vai haver mais dores, não haverá mais tentações, não haverá a morte. Então, nós precisamos aguardar por esse dia, lembrando que nós temos, meus irmãos, uma batalha diária até que esse dia chegue. Por isso, irmãos, nós podemos dizer com toda certeza, como Paulo afirmou em 2 Coríntios 4:17. Ele disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo sabia muito bem, assim como nós temos que saber, que vencer o mundo pela fé, meus irmãos, durará para sempre. Isso significa que o crente verdadeiro, ele passará toda a sua vida batalhando em prol desse objetivo. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro aqui para todos nós: o crente, ele não faz isso com as suas próprias forças. Essa batalha diária contra o mundanismo, só conseguiremos obter a vitória quando nós entendemos que a fonte do poder não está, veja, na fé em si, mas no objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, versículo 4. Paulo diz assim: Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, é aqui que está o nosso poder, em Cristo, no objeto da nossa fé. Cristo, ele não veio apenas para livrar seu povo da eterna condenação, embora isso seja algo tremendo, mas veja, Jesus Cristo, ele veio também para nos libertar desse mundo perverso. Jesus Cristo, ele suportou bofetadas, vergonhas, dores, rejeição, a fim de arrancar deste mundo as pessoas que ele escolheu. Ele sofreu nas mãos de ímpios para nos
transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. Gálatas 6,14, veja o que Paulo disse. Gálatas 6,14. Paulo disse assim, Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo estava dizendo que a cruz de Jesus Cristo era tão poderosa que tornava o mundo completamente indesejável para ele. O mundo, para Paulo, perdeu o seu brilho. O mundo para Paulo, e aqui quando eu falo em mundo, irmãos, não me entendam mal. Estou me referindo ao sistema. Ao sistema. Então, esse mundo governado por Satanás, o sistema se tornou detestável por causa de Cristo, por causa da glória futura. Então Paulo, ele não colocava o seu coração nas coisas passageiras desse mundo, mas nas coisas eternas. Até mesmo as coisas boas do mundo muitas vezes podem nos fazer desviar da eternidade, do olhar para a eternidade. Muitas vezes nós colocamos o nosso olhar nas coisas boas desse mundo e acabamos, irmãos, nos enfraquecendo. Muitas pessoas querem construir o céu aqui na terra. Muitas pessoas colocam de tal maneira seus corações em pessoas, em circunstâncias, em objetos. E essas coisas boas que nós colocamos no nosso coração, no nosso olhar, acaba nos desviando do que é essencial, irmãos, do que deve ser a nossa maior motivação. Então, a nossa maior motivação não deve ser a quantidade de dinheiro que nós vamos adquirir com o nosso trabalho. A nossa motivação primária não deve ser, meus irmãos, os nossos filhos, um casamento, uma casa, um carro que você vai comprar. Não, a nossa motivação primária deve ser a glória futura, Cristo Jesus. Veja, eu estou dizendo para vocês que é assim que nós iremos vencer o mundo pela fé, quando entendemos que o poder para vencer esse mundo diariamente não está em nós mesmos, mas no objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, há 4 lições que nós devemos aprender aqui, se desejamos de fato perseverar nessa vitória contra o mundo. Então eu vou tentar aqui abordar essas 4 lições. Primeiro, precisamos confiar na intercessão de Cristo. Segundo, devemos usar todos os meios disponíveis para vencer o mundo. Os meios que o Senhor nos dá em sua palavra, evidentemente. Terceiro, temos que nos voltar para o Senhor diariamente. E quarto, recordar a promessa divina de vitória. Eu vou repetir. Primeiro, confiar na intercessão de Jesus, usar todos os meios disponíveis, nos voltar para o Senhor e quarto, recordar a promessa divina de vitória. Então, primeira lição que nós devemos aprender: se desejamos perseverar na vitória contra o mundo, nós temos que confiar em nosso grande sumo sacerdote, na intercessão de Jesus. Irmãos, quando o poder do mundo ameaça invadir nossa alma, podemos, irmãos, nos confortar lembrando que nosso grande sumo sacerdote, ele fez a seguinte oração. João 17, versículo 15. João 17, versículo 15. Veja o que Jesus disse em sua oração sacerdotal. Ele falou assim, João 17, 15. João disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
Nós falamos um pouco sobre isso no nosso primeiro estudo sobre esse tema. Veja, Jesus ele orou para que os seus discípulos não fossem tirados do mundo. Com isso nós entendemos que Jesus não nos chamou para que nos isolássemos entre quatro paredes ou em nossos guetos. Jesus, ele não ensinou que nós deveríamos perder o contato com as pessoas. Não, ele não ensinou isso. Isso é um ensino equivocado que surgiu na Idade Média, quando as pessoas pensavam que se isolando do mundo, essas pessoas seriam mais santas. Isso, irmãos, foi uma tragédia, porque nos mosteiros o índice de homossexualismo, de prostituição e de coisas inconvenientes, irmãos, era tremendo. Porque eles achavam que se isolando em mosteiros, eles seriam pessoas mais santas. Sem ter contato com outras pessoas, eles seriam mais santas. Isso não é verdade. Nós precisamos estar presentes no mundo, porque nós somos chamados pelo Senhor Jesus para sermos sal da terra, não é? E luz do mundo. Nós precisamos influenciar, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Precisamos estar presentes, pois nós somos cartas de Cristo, lidas pelos homens. Contudo, nós estamos no mundo como luzeiros. O objetivo, irmãos, da fé cristã jamais foi apartar o ser humano da vida, mas capacitá-lo para enfrentar a vida de maneira vitoriosa. John Stott está certo ao dizer que a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, ele disse assim: devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Ok? Gravem isso. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Vamos lá? Gravaram aí? Devemos o que, irmãos? Muito bem. Por outro lado, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. No mundo vivemos, servimos e testemunhamos sobre Cristo. Jesus também, ele orou, irmãos, para que nós fôssemos guardados do mal. O poder de sedução desse mal, irmãos, é muito grande. Por isso que ele orou dessa maneira. Essa sedução está aí, meus irmãos. Está no mundo. Essa sedução está ao nosso lado. E não é só amanhã ou daqui a 10 dias. O tempo todo. Lembra que nós lemos no início do texto de Hebreus? O pecado que tenazmente, o quê? Está nos assediando diariamente. Embora Cristo ele peça ao Pai que não nos tire do mundo, ele intercede por nós para que fôssemos livrados do mal. O mal aqui é o mal ligado a Satanás. Satanás, que é o nosso grande adversário. Então, Jesus, ele ora ao Pai para que seus discípulos sejam preservados e serem espiritualmente destruídos pelas tentações de Satanás. Satanás, irmãos, é real. O diabo é real. O diabo é uma ameaça a todos os crentes. Irmãos, Satanás, ele luta permanentemente contra Cristo e contra os seus. Tem algumas pessoas, e é claro que essas pessoas, elas estão envolvidas com o liberalismo teológico, e essas pessoas acreditam que Satanás não existe. Primeiro, essas pessoas não são crentes de fato, não é? Segundo, elas são totalmente enganadas, porque é isso que Satanás quer que elas pensem, que ele não existe.
mas nós sabemos que ele existe. E ele quer lhe derrotar. Ele quer lhe destruir. Meus irmãos, John Owen, um grande puritano do século 17, ele disse o seguinte: o alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Vamos repetir juntos isso aqui? O alvo da tentação, vamos lá? O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Gravaram? O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Então, o que é que nós devemos fazer? Eu vou usar aqui uma palavra muito forte aqui, de outro puritano, Thomas Watson. Ele disse assim: nós devemos agir com violência contra Satanás. Nós devemos agir com violência contra Satanás. Porque Satanás trabalha diligentemente para tomar de assalto o castelo do coração, instigando a paixão, instigando a concupiscência e a vingança. Esses, irmãos, são o que Paulo chamou de dados inflamados. Efésios 6,16. Porque esses dados inflamados, eles são disparados por Satanás para atingir a nossa alma. Por causa, então, da sua ferocidade, a Bíblia chama ele de leão. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não é para morder você, não. É para devorar. Satanás, irmãos, tenta o pecado gradualmente. Satanás infiltra-se gradualmente no coração, como ele fez com Eva no Éden. Satanás inclina os homens a fazerem o bem motivados por maus motivos. Se ele não nos puder ferir com ações escandalosas, ele o fará com ações virtuosas. Como assim? Veja, muitas vezes Satanás tenta algumas pessoas a adotarem a religião como modo de se promoverem. Satanás faz isso, irmãos. Satanás, ele tenta algumas pessoas para que essas pessoas adotem a religião como um modo de se promoverem. Então veja, Satanás usa todos os modos para nos levar à queda, para nos ver na ruína. Quando nossas defesas estão fracas e ficamos mais vulneráveis a nos sujeitar ao inimigo da nossa alma, ou aos inimigos, né? Porque não é só Satanás, nós temos o mundo e a nossa própria carne. Irmãos, nós podemos esperar livramento, nos lembrando da intercessão de Jesus, nos lembrando, irmãos, também da intercessão do seu Espírito. E assim nós podemos afirmar, meus irmãos, podemos clamar da seguinte forma, podemos orar assim: querido Salvador, se não fosse a tua intercessão e o teu bendito Espírito e a tua preservação na hora da tentação, teríamos sido mergulhados no mal. Então, toda vez que Satanás vier tentar a nossa alma, o nosso coração, nos lembremos, meus irmãos, que nós podemos recorrer àquele que está com as suas mãos estendidas a nosso favor, meus irmãos. O nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós. Então, primeiro, nós precisamos confiar no nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós. Segunda lição que nós devemos aprender: se desejamos perseverar na vitória contra o mundo, nós temos que usar todos os meios para nos fortalecer. Todos os meios. Devemos ouvir sermões, bons sermões. No YouTube está repleto, né, de bons sermões, de boas pregações, como também está repleto de pregações terríveis.
de pregações de autoajuda. Eu espero que você, quando estiver no YouTube ou em qualquer rede social, que você possa procurar bons pregadores para poder ouvir. Irmãos, nós precisamos saturar a nossa alma com as Escrituras. Nós precisamos ler bons livros que nos tornam sábios para a salvação. Nós precisamos orar sem cessar. Eu não sei, irmãos, como é que alguns crentes... eu sei, na verdade eu sei, não é? Mas eu fico muito triste, porque eu já vi alguns crentes comprando materiais de pregadores hereges. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar em Benihim? Bom Dia, Espírito Santo. Alguém já viu esse livro? Ninguém? Só o Zé Monteiro? Ninguém mais? Presbítero Raimundo? Irmãos, ainda bem que vocês a maioria não conhecem. Eu prefiro que vocês não conheçam, porque esse livro é um lixo. Benihim, nesse livro, ele diz que ele estava no quarto dele, não é? E o Espírito Santo estava lá presente. E o Espírito Santo pediu, não é, alguns minutos a mais para ficar na presença dele, de Benihim. O homem era ungido. Coisa nenhuma, irmão. Isso é diabólico. Diabólico. Né? O Espírito Santo pedir mais 5 ou 10 minutos para ficar na presença dele ali. Que absurdo, irmãos. Ele fala essas bobagens, né, nesse livro e outras mais. Então, nós temos que ter cuidado com o tipo de literatura que nós estamos adquirindo, irmãos. Porque realmente há muitas bobagens e muitos crentes estão se alimentando com essas bobagens. E em vez de se fortalecer, ficam fracos, né? Há muitos crentes que se alimentam daquelas programações, né, das igrejas neopentecostais, passam um tempão ali assistindo R.R. Soares, o Valdomiro, o Bispo Macedo. Irmãos, esses homens são hereges. Veja, é vergonhoso saber que crentes, pessoas que dizem ser crentes verdadeiras, passem tempo ouvindo, né, as bobagens pregadas por essas pessoas. Também, irmãos, é triste também ver pessoas se alimentando com canções egocêntricas, músicas que não trazem edificação para o coração, sabe? Que fala de um cristianismo superficial, sem profundidade. Na hora da tentação, essas pessoas elas não vão ter as ferramentas necessárias para resistir, meus irmãos. Então nós devemos ouvir sermões, bons sermões, devemos saturar nossa alma com as Escrituras, devemos ler bons livros, devemos orar sem cessar. E também, irmãos, nós precisamos ter comunhão com os irmãos em Cristo. Precisamos estar juntos. Nós somos chamados a estarmos juntos, termos comunhão uns com os outros, porque isso fortalece a nossa alma, ou não? Fortalece ou não, irmãos? Não, né? Fortalece ou não? Vamos lá, irmãos? Sim, não é? Agora ver o irmão só de uma vez na semana, no domingo, não é? Ou mal conversar com os irmãos, não é? Isso é um prejuízo grande, irmãos. E infelizmente a igreja está se tornando cada vez mais com essa característica, né, de não manter um relacionamento. Então nós precisamos manter essa comunhão com os irmãos em Cristo. Precisamos guardar o dia do Senhor, porque é um meio de sermos fortalecidos também. Muitos crentes estão tão fragilizados, irmãos. E uma parte dessa fragilização desses crentes é porque eles não guardam o dia do Senhor. Eles não estão presentes no culto. Eles não vêm para a igreja com suas famílias. E isso traz prejuízo para a alma. Também temos que ser bons mordomos do nosso tempo. Temos que saber administrar de maneira sábia o nosso tempo. Irmãos, o nosso tempo é precioso. Por isso eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem gastado seu tempo com o quê? Com o seu trabalho? Tudo bem. Mas você gasta seu tempo com o quê?
fora o seu trabalho? Qual o tempo que você passa nas redes sociais? O tempo que você se dedica às redes sociais? Que você poderia estar investindo na leitura de um bom livro, poderia estar orando mais, mas qual o tempo que você gasta com as redes sociais? Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu acho que faz mais ou menos uns 8 meses eu estava falando sobre algum tema sobre as redes sociais e fiz uma pequena pesquisa. E geralmente, de acordo com essa pesquisa, os adolescentes passam em torno de 7 horas, de 6 a 7 horas nas redes sociais. Já pensou? Uma média geral, as pessoas passam mais de 3 horas nas redes sociais. Isso é muito grave, não é, irmãos? Nós estamos perdendo nosso tempo com coisas supérfluas. Estamos perdendo nosso tempo vendo a vida dos outros. Porque geralmente é isso que acontece, né? Se você souber usar sabiamente as suas redes sociais para a sua edificação, para glorificar a Deus, tudo bem. Mas passar o dia todo no Instagram, lá ou em qualquer outra rede social, vendo a vida dos outros, irmãos, isso vai trazer um grande prejuízo para a sua espiritualidade. Mas tem muito crente assim, não tem? O que é que vocês acham? Perdendo tempo com coisas supérfluas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Veja, irmãos, a colocação que outro puritano fez. Thomas Manton, ele disse assim: um crente carnal não é um crente, e sim uma carcaça de crente. Pois se não matarmos o amor ao mundo, o mundo nos matará. Vou ler novamente isso aqui. Um crente carnal não é um crente, e sim uma carcaça de crente. Pois se não matarmos o amor ao mundo, o mundo nos matará. Quando Philip Henry, o pai de um grande teólogo, um dos maiores comentaristas da Bíblia, Matthew Henry, já ouviram falar nele? Matthew Henry, um dos maiores comentaristas, um puritano do século 17. Nós temos o comentário dele. Por sinal, esse comentário de Matthew Henry, ele foi editado pela CPAD. Vocês conhecem a CPAD? A editora CPAD? De onde é a CPAD? Assembleia de Deus. Na época, eu lembro, quando eu conheci Matthew Henry, procurando o material dele, vi que no Brasil, isso há muitos anos atrás, eu fiquei, como assim? Como assim? Como é que uma casa publicadora da Assembleia de Deus foi editar esse material? Eu sei que tem muitas coisas a ver com a questão comercial, não é? Mas, por outro lado, eu fiquei feliz, não é? Porque, tudo bem, é bom que a leitura desse comentário de Matthew Henry vai fazer uma grande diferença na vida dos nossos irmãos assembleanos. Mas veja, o pai dele, Philip Henry, ele tinha 30 anos quando escreveu o seu diário. Ele disse o seguinte, veja o que ele colocou no seu diário: tão velho e mais velho do que Alexandre o Grande, quando conquistou o grande mundo, mas ainda não subjuguei o pequeno mundo do meu próprio eu. Tão velho e mais velho do que Alexandre, quando conquistou o grande mundo, mas ainda não subjuguei o pequeno mundo do meu próprio eu. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Será que essa é a sua queixa também? Você tem reconhecido isso? Que você não tem como deveria ter ou estar subjugando o seu eu? Você tem se entristecido com seus erros? Você tem chorado pelos seus pecados? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Seja sincero, certo? Você pode esconder de mim, mas de Deus você não esconde, não. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados cometidos? Qual foi a última vez? É fácil apontar o pecado dos outros, mas a questão é
temos que olhar primeiro para os nossos. Qual foi a última vez que você então chorou pelos seus próprios erros? Irmãos, quando nos rendemos às tentações de Satanás, esse fracasso está arraigado em incredulidade. Geralmente, quando nós pecamos, nós estamos sendo incrédulos. Estamos sendo incrédulos. Então, um crente verdadeiro, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa alimentar a sua fé. Ele precisa usar diligentemente os meios de Deus para a batalha espiritual. Meus irmãos, nós precisamos também nos acautelar de qualquer coisa que seja alicerçada no sucesso mundano. Isso aqui é muito perigoso. Nós precisamos ter cuidado com as teorias mundanas. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com os métodos mundanos. Por que eu estou me referindo a isso? Porque, meus irmãos, a igreja está impregnada de pessoas que dizem ser crentes, mas estão trazendo para suas vidas teorias mundanas, usando métodos mundanos. Por exemplo, os crentes que confiam em Cristo, eles devem resistir à ideia de buscarem ajuda de terapeutas, que tratam de problemas usando por base pontos de vistas mundanos. Quem é que conhece mais a sua alma, o seu coração? É um terapeuta ou Deus? Veja como é que o mundo evangélico está. Irmãos, aqui eu quero tirar de cena problemas metabólicos, né? Problemas que muitas vezes temos, né? E nós precisamos de alguns medicamentos para que alguns hormônios sejam metabolizados no nosso organismo, ok? Aí nós precisamos procurar um profissional da área para tratar isso. Mas aqui eu estou me referindo a questões da alma. Da alma. E muitos crentes estão buscando métodos freudianos. Frequentemente os psicólogos não cristãos defendem a confiança no eu e não em Deus. É isso que os psicólogos não cristãos defendem, a confiança no eu. Agora eu já vi um psicólogo, não vi, eu ouvi, né, em um material que ele escreveu. Eu até comentei aqui, acho que foi numa das reuniões de casais. Ele é um psicólogo, está à frente de uma sociedade de psicólogos, e ele diz que fica assim maravilhado quando recebe um dos seus pacientes, e esses pacientes saem do seu consultório cheios de si mesmos. Irmãos, isso aí está errado, ou está certo? Sair do consultório deles cheio de si mesmo? O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que nós temos que estar cheio de nós mesmos? Não, a Bíblia ensina o contrário, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, porque a nossa luta diária também é contra o nosso ego. A psicologia trabalha com o ego, com inflar o ego, torna o homem cada vez grande, maior. Só que na Bíblia nós não aprendemos assim. A Bíblia diz que se você quer ser um seguidor de Cristo, o que é que você deve fazer? Renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É o contrário do que ensina os métodos mundanos. Nós não confiamos no nosso eu, nós confiamos em Deus, o nosso Cristo, e Ele nos dará a força necessária para que nós possamos vencer. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque infelizmente muitas pessoas estão vivendo assim. Terceira lição. Mas eu queria saber se você quer perguntar, quer fazer alguma argumentação, quer falar alguma coisa? Opa, pode falar. Microfone? Só uma observação. Quando o povo de Israel, lá no passado, Deus governava, né, através do
sacerdote de Samuel. E aí, de repente, o povo, acho que com inveja do povo mundano, pediu um rei, né? Para imitar as outras nações. Aí Deus chamou Samuel e disse que eles não tinham rejeitado a Samuel, mas a Deus. Ele realmente iria dar um rei a eles, mas iria ter algumas consequências. Aí, contextualizando para os nossos dias, é o que a gente vê muitas vezes nas igrejas hoje, né? A gente trazendo coisa do mundo para dentro da igreja. Exato. E os problemas aparecem, né? Exato. São os mesmos. E as pessoas não conseguem vencer esses problemas. Viu, Javan? E muitas vezes isso é ensinado a partir do púlpito. Há muitos pastores que estão usando técnicas freudianas para trazer os seus sermões. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Precisamos estar atentos ao que nós temos ouvido por aí. Então, se tiver alguém aqui, algum irmão que está se consultando com psicólogo, entenda muito bem, certo? Com psiquiatra, existem problemas hormonais na nossa vida por causa do pecado. O pecado trouxe muitos prejuízos, até mesmo para a nossa biologia, né? O nosso sistema hoje, né, é falho. Então, nós precisamos de alguns medicamentos para poder produzir certos hormônios. Mas eu estou me referindo aqui à questão da alma. Por isso, antes de você procurar um terapeuta, procure o pastor da igreja. Fale com Deus, converse com Deus. Peça orientação a um conselheiro espiritual, né, ao pastor da igreja. Não vá correndo para um terapeuta. Não vá correndo para um terapeuta. Porque quem conhece a sua alma, o seu coração, é o Senhor. Se o pastor identificar algum problema, se realmente houver algum problema que seja necessário tratar com um profissional, um problema hormonal, aí ele certamente vai encaminhar, não é? Aí você vai procurar um profissional na área, mas antes você precisa entender que os problemas do nosso coração são de cunho espiritual. O problema da nossa alma. E quem conhece a nossa alma é o Senhor. E foi Ele quem criou a nossa alma. Ok? Terceira lição que devemos aprender: se desejamos perseverar na vitória contra o mundo, temos que nos voltar para o Senhor diariamente. Atentem, meus irmãos, a essas palavras aqui de Thomas Guthrie. Ele disse assim: se você percebe que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique alarmado. E Joel Bick afirmou assim: amigo, se você se casa com o espírito desta época, ficará viúvo ou viúva na era vindoura. Se você tem vivido assim, arrependa-se. Volte a praticar as primeiras obras. Se você tem se casado com o espírito dessa época, arrependa-se, para que você não fique viúvo ou viúva na era vindoura. Isso aqui é espiritual, viu, irmãos? Espiritual. É por isso que Paulo disse: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos buscar o crescimento na fé. Precisamos experimentar cada vez mais a santificação, meus irmãos. Nosso amor pelo pecado é cada vez menor quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós desejamos mais as coisas de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos confiar no nosso coração. Nós precisamos entender, meus irmãos, a seriedade dessa verdade. Essa busca pelo Senhor deve ser uma busca diária. Nos voltarmos para Deus deve ser diariamente. Não é uma vez só que fazemos isso, mas diariamente. A conversão deve ser diária. Existe dois tipos de conversão, né, que a Bíblia fala. Existe a conversão novo nascimento. Ok? Novo nascimento, você nasceu de novo.
e não pode deixar de ser uma pessoa nascida de novo. Então isso acontece uma vez e para sempre. Mas existe, irmãos, a conversão diária, que é continuamente estarmos nos arrependendo dos nossos pecados, nos voltando do pecado para Deus, abandonando o pecado, dizendo não ao pecado, buscando a santificação, porque se nós não estivermos buscando a santificação, nós não veremos a Deus. Veja, irmãos, não basta apenas estudar a Bíblia, não basta apenas aprender uma porção das verdades doutrinárias da Bíblia, é preciso amar Jesus cada vez mais. E descobrir que Ele é tudo para nós. Tudo. Tudo. Não confie no seu coração. Não confie. Veja o que Jeremias fala sobre isso. Jeremias 17:9. Alguém pode ler para a gente, por favor? Jeremias 17:9. Pois é. Se nós não devemos confiar no nosso coração, em quem nós devemos confiar? Confie na palavra. Confie na palavra. Não confie em si mesmo, confie na palavra. Irmãos, a palavra de Cristo dá alegria, gera amor, gera poder para vivermos em santidade. Também a palavra dá o que é preciso para que nós possamos servir a Deus, para que sejamos de fato testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesse mundo perverso. Então o que é que nós devemos fazer diariamente? Nos voltarmos para o Senhor. De que forma? Nos voltando para a palavra. Como é que nós queremos experimentar um grande reavivamento espiritual? Se você lembrar dos grandes reavivamentos espirituais, observe, todos os grandes reavivamentos espirituais, eles começaram de que forma? Alguém pode me dizer? Vamos lá, com Josias, como é que aconteceu? Aquele grande despertamento espiritual, aconteceu de que forma? Ninguém lembra, irmãos, por favor, vamos lá? Como é que aconteceu o grande reavivamento lá com Josias? A lei estava onde? A lei estava nos escombros do templo. Quando a lei foi redescoberta, a lei foi lida para o rei, e aí houve um despertamento espiritual em Israel. O rei voltou para a palavra, o rei se voltou para o Senhor, e o povo também. Como é que aconteceu, irmãos, o grande despertamento lá na Reforma Protestante? Despertamento espiritual. Onde é que a Bíblia estava? Todo mundo tinha acesso à Bíblia? A Bíblia estava praticamente acorrentada pela Igreja Católica. Mas quando Lutero redescobriu a palavra de Deus, quando Lutero voltou para a palavra, ele descobriu o quê? Qual foi a frase? O versículo, irmãos, lembra aí? Está lá em Romanos, capítulo quanto? Capítulo 1, 16, não é? E 17. O justo irá por fé. Ele descobriu essa verdade. E então houve um grande despertamento na Europa. E depois houve outro despertamento espiritual. Houve mais 2, ou mais 3, mas vou colocar os 2 mais importantes. Reforma, depois houve mais 2. Veja, o século XVIII. O avivamento começou quando pessoas se voltaram para a palavra. Para a palavra e para a oração. Irmãos, é isso que nós precisamos diariamente. Veja, a igreja presbiteriana é fruto de um despertamento espiritual nos Estados Unidos. Houve na Europa, depois nos Estados Unidos. Simonton veio para o Brasil depois desse despertamento. Ele entendeu que era vocacionado, foi vocacionado por Deus, foi para o seminário e veio para o Brasil, exerceu seu ministério. Então, veja,
o avivamento espiritual virá sobre a igreja quando nós diariamente nos voltamos para a palavra de Deus. Para encontrar na palavra a força necessária para vencermos o mundo, o nosso eu e o nosso adversário, meus irmãos. Eu pergunto para você nessa manhã, será que você tem se voltado para a palavra diariamente? Tem se voltado para a palavra? Você entende que a Bíblia é a sua regra de fé e prática? Você entende que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente o quê? Vamos lá, irmãos? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem a Escritura. Volte-se para ela diariamente para que você encontre força. Volte-se para ela e derrame o seu coração perante o Senhor. Quarta e última lição. Observe, meus irmãos, aqui eu quero... O tempo é pouco, para falar sobre isso, mas veja, nós temos que recordar as promessas divinas de vitória. Considerem os heróis da fé, em Hebreus 11, que nós lemos no início. Eles creram em Deus, mesmo enfrentando as piores batalhas desse mundo, eles creram em Deus, eles confiaram no Senhor. Esses homens, eles vestiram toda a armadura de Deus e não abriram mão da vida de comunhão com o Senhor, da vida de oração. Vocês conhecem a armadura de Deus? Se olhar para a Bíblia, se olhar, só decorado aí, eu acho que vocês lembram. Onde é que está a armadura de Deus? Qual é o texto? Está numa carta paulina. Efésios 6. Muito bem, Efésios 6. Então, observem aí. Vamos para Efésios 6. Eu vou ler aqui. Vou rapidamente explicar. O tempo não dá para tratar sobre esse assunto de maneira mais detalhada. Mas eu só quero que vocês observem aqui que nós precisamos dessa armadura. Paulo diz no versículo 10. Veja aí. Efésios 6, a partir do versículo 10. Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diante desse fato, tomai toda a armadura de Deus. Veja, Paulo está dizendo aí, é uma batalha diária. Vocês têm uma batalha diária. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele vai falar da armadura, das peças da armadura. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Duas peças da armadura. Ele fala aqui que nós temos que nos cingir da verdade. Cingir aqui tem relação com o cinto. Era um cinturão que ficava em torno ali da cintura do soldado. Esse cinto sustentava toda aquela armadura pesada no corpo daquele soldado. Firmava a adaga que ele levava nessa armadura. Então Paulo está falando aqui do cinto da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos entender que nós precisamos estar firmados na verdade. Satanás é contrário à verdade. Porque Paulo está falando aqui da verdade cristã. O conjunto de doutrinas cristãs. Nós precisamos estar firmados nessas doutrinas que estão contidas na palavra de Deus. Porque essas doutrinas, elas expõem a verdade de Deus. Se você não estiver firmado nessas doutrinas, a sua vida vai desmoronar. Verdade. A verdade.
É uma espécie de cinto que sustenta toda a vida. Muitos cristãos não estão firmados nessa verdade, não possuem esse cinto, e é por isso que muitas vezes vacilam, ok? Então ele fala também da couraça da justiça. Essa couraça da justiça que ficava no peitoral do soldado, era para proteger os órgãos vitais. Paulo está falando de que aqui? Paulo está dizendo que nós precisamos nos lembrar continuamente da justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos protege contra as investidas de Satanás. Nós precisamos entender que é nos lembrando da justificação. Paulo está falando aqui da couraça, para que os cristãos lembrem da justificação que nos protege a nossa mente. Paulo diz que nada poderá nos condenar, porque nós estamos em Cristo Jesus. A justiça de Cristo é nossa, irmãos. Paulo também fala aqui, veja, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ele está falando aqui da reconciliação que nós tivemos com Deus. Irmãos, quem está em paz com Deus não vive perturbado, está com a sua mente tranquila, porque ele está em paz com Deus e pode levar essa paz a outras pessoas por onde ele for. Por isso que ele fala, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16, embaraçando sempre o escudo da fé. Ele fala aqui de outra arma poderosa, o escudo da fé. É uma referência lá, o Salmo 46, que diz, logo nos seus primeiros versículos, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Nós precisamos invocar esse escudo, a nossa fé, a crença em Cristo, a nossa confiança no nosso Senhor Jesus, porque essa fé, ela anula os dados inflamados do maligno. Assim como aquele escudo que era usado pelo soldado romano, que cobria todo o seu corpo, que era feito de madeira e todo coberto de couro. Então, quando os inimigos jogavam os dardos inflamados, eles batiam ali naquele escudo que muitas vezes estava molhado e protegia o soldado. Então os dardos não atravessavam o escudo. Paulo está dizendo, veja, quando você está com a fé fortalecida, quando Satanás jogar os dardos inflamados, a tua fé, a fé que Deus te deu, irá te proteger no dia mau. Ele também fala sobre o capacete da salvação. Veja, o capacete da salvação é a certeza de que nós somos salvos. É a convicção, meus irmãos, de que nós somos salvos. Estamos escondidos em Cristo e o diabo não pode nos tocar. É a certeza de quem nós somos e a quem pertencemos. E ele continua falando. Agora, espada do Espírito. A espada do Espírito é uma arma de ataque contra o diabo, que é a Bíblia. Lembra como Jesus venceu a tentação? Como é que ele venceu a tentação lá contra o diabo? A tentação do diabo contra ele? Como é que ele venceu? Com o quê? Com a Bíblia. 3 vezes ele foi tentado pelo diabo ali, e ele citou o quê? A Bíblia. A espada do Espírito. A palavra de Deus, essa palavra que é uma espada de 2 gumes, é apta para discernir as intenções do coração, e também ela é uma arma de ataque contra o nosso adversário. Faltou alguma arma, irmãos? Faltou alguma arma? Terminou as armas? Terminou? Faltou mais uma, não foi? Qual é a última arma? Que vai dar toda a estabilidade a essa couraça, a essa armadura? Não, qual é a última arma que vai dar estabilidade a toda a armadura? A oração. Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Vocês estão vendo aí? Que é por isso que nós temos que agir violentamente contra Satanás, através da oração. Através da oração. Nós não podemos vacilar, irmãos.
Nós o derrotamos quando estamos ajoelhados diante do Senhor. Deixe-me citar novamente Thomas Watson. Ele orou assim, veja como é que ele orou: ó Senhor, ensina-me a usar cada peça da minha armadura espiritual, como segurar o escudo, como usar o capacete, como manejar a espada do Espírito. Senhor, fortalece-me na batalha. É preferível morrer como conquistador do que cair prisioneiro e ser arrastado em triunfo por Satanás. Por isso, irmãos, por isso nós devemos agir de maneira voraz contra Satanás. Há um leão no meio do caminho, e o que é que nós devemos fazer? Lutar. Nós somos chamados a lutar. Você está preparado? Você está preparada? Porque você é chamado para lutar diariamente. Repito, não contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. A sua luta não é contra os seus filhos, a sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta não é contra os seus irmãos na igreja, não é contra os seus colegas no trabalho, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta é contra Satanás. E para vencer, você precisa usar essas peças da armadura juntamente com a vida de oração. E por último, irmãos, eu quero lembrar vocês só de Apocalipse 2:10. Nós temos que considerar essas palavras de Jesus quando ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E no final nós poderemos recitar aquilo que Paulo recitou quando estava à beira da morte. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essas palavras aqui, meus irmãos, são palavras de pessoas que venceram o mundo pela fé. E para a gente concluir aqui, certo, irmãos? Uma frase sensacional de John Owen. Ele disse assim: ou mortificamos os nossos desejos pecaminosos, ou nossa alma morrerá. Ou mortificamos os nossos desejos pecaminosos, ou nossa alma morrerá. Amém. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Vocês querem perguntar? Querem fazer alguma colocação? Eita, esses meus alunos estão muito quietos. Não perguntam. Não argumentam. Vamos lá, irmãos, vamos participar. Deu para entender, irmãos, o tema? Deu para entender? Então, quais foram as 4 lições que nós aprendemos essa manhã? Quem falou? Alguém falou, irmãos? Estou ouvindo vozes. Para mim, eu escutei alguém querendo perguntar. Então, 4 lições que nós aprendemos aqui nessa manhã. Se desejarmos perseverar na vitória contra o mundo. Primeiro, confiar na intercessão de Jesus. Segundo, usar os meios disponíveis. Nos voltarmos diariamente para o Senhor. Recordar no que Cristo fez e no que Ele disponibilizou para essa vitória. Lembre-se disso. Cristo olhe para a questão também a cruz para nós, mas lembremos de que Paulo, ele diz aí em Filipenses, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está falando de quê? De colocar em prática a santificação. É justamente do que nós estamos tratando aqui. O Senhor, Ele nos disponibiliza a vitória e as armas para lutarmos violentamente contra Satanás.
E como é que você luta, né, violentamente contra Satanás? Usando os meios que o Senhor nos disponibiliza na sua palavra e de joelhos diante do Senhor. Com uma vida de oração, uma busca contínua pelo Senhor. Assim nós vamos tornar a vitória sobre o mundo duradoura, até o fim. Amém? Então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus possa aplicar o nosso coração à sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Vou pedir a irmã Vasti para fazer essa oração. Para que o Senhor nos faça viver o que nós ouvimos aqui nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, por mais essa oportunidade que nos concedeste, Senhor, de vida, de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que nós ouvimos, que com certeza, Senhor, que nós precisávamos ouvir, Senhor. Que nós venhamos colocar em prática, ó Deus, a cada dia te buscar, nos voltar, Senhor, para a Tua palavra, nos revestindo, Senhor, de toda a armadura e de toda a oração, ó Deus, para vencermos o nosso adversário, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, ó Deus, e te pedimos, Senhor, também pelo culto à noite, Senhor, que o Senhor venha nos trazer de volta, Senhor, e prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra e também, Senhor, a quem vai transmitir, Senhor, para que venha transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, que é o que o Senhor quer falar para nós. Nós somos gratos imensamente, Senhor, e te pedimos também, Senhor, perdão por nossas falhas, perdão por não estar, Senhor, cumprindo perfeitamente, Senhor, aquilo que o Senhor nos fala na Tua palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e nos fortalece a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. O relatório da nossa Escola Bíblica Dominical está assim. Dia 7 de julho de 2024. Nós temos 129 alunos matriculados. Nós temos 71 alunos presentes. Nós temos 53 alunos ausentes. E o total de visitas, 3 pessoas nos visitam nessa manhã. Então, juntando as visitas com os presentes, nós temos 74 pessoas. E temos hoje aqui 62 Bíblias. Dos irmãos aqui da igreja, nós temos 2 irmãos que aniversariaram durante essa semana. A irmã Elienay Vitorino, no dia 4 de julho. E o nosso irmão Rafael Carvalho, no dia 5 de julho. Aos nossos aniversariantes, nós desejamos que essa data se multiplique por muitos anos, com muita saúde e muita prosperidade. E também os nossos visitantes. Temos 3 pessoas nos visitando, eu não tenho os nomes aqui, mas nós vamos fazer aquela saudação que nós sabemos fazer para com os nossos visitantes. Todos comigo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho nenhum aviso aqui. Eu passo a palavra ao pastor, que vai nos conduzir à leitura da confissão do credo dos apóstolos. E assim estaremos terminando a nossa escola bíblica dominical. Irmão, só avisar para vocês que a escola bíblica vai ser depois repostada no canal da igreja. Né? Estamos com esse problema com a internet, mas está sendo gravado. Foi gravada a escola bíblica, como também o culto à noite vai ser gravado e depois vai ser transmitido no nosso canal no YouTube. Ok, meus irmãos?
É por isso que a gente sempre diz, olha, o bom é vir para a igreja, não é? Eu sei que aqueles irmãos que não podem, eles vão se beneficiar, não é, do canal, ser edificados, porque estão doentes. Mas quem pode, irmãos, estar na igreja presencialmente, é primordial que você venha para a igreja. É primordial que você esteja aqui conosco. À noite, nosso culto, né, de louvor e adoração a Deus, de louvor e adoração, e teremos também a nossa Santa Ceia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos recitar juntos o credo. Para os visitantes, só essa informação, não é que sempre eu dou, nós não estamos aqui rezando o credo, porque nós vamos recitar o credo não é de propriedade da Igreja Católica, o credo é da Igreja Cristã e é apenas um resumo didático do que nós acreditamos. Então, quando recitamos, ou na igreja, ou ensinando para os nossos filhos, eles estão apenas recitando, né, um resumo do que nós acreditamos. Isso é muito saudável, é muito salutar para toda a família cristã. Então vamos recitar juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra de Pôncio, seu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Sente um pouco, faça a sua oração silenciosa. E a todos eu desejo um bom dia do Senhor. Esperamos você à noite.